memorável! Salve fãs de futebol, amantes da história e vice-versa. Este é o Além do Gol, programa mensal do esporte bretão que te conta os detalhes do que você vê e não vê. Eu sou o Gabriel. Eu sou o Jonatas. E eu sou o Pedro. E estamos aqui mais uma semana para contar para vocês mais uma história do nosso esporte favorito. A gente vai falar sobre os jogadores que decepcionaram, os jogadores que nos surpreenderam e, obviamente, montar o time da temporada, né? Com o melhor técnico e tudo mais, não só no Brasil, mas também no mundo inteiro, né? E para começar, né, temos 5 convidados, mas não cabe os 5 de uma vez aqui na nossa bancada. Começamos com o Pedro Ernesto. Fala aí, Pedro. Muito obrigado pelo convite e é uma honra participar do Além do Gol. Ele que tá sempre aí nos bastidores ajudando a gente. E a Mirelle, que você já conhece, participou no último mês aqui com a gente, né, no mês de novembro. Voltando novamente, fazer uma participação especial, sempre ajudando a gente também no roteiro, na divulgação e tudo mais. Fala aí, Mirelle. Fala, galera. Obrigada pelo convite. É um prazer e uma honra dividir esse espaço com vocês. A honra é toda nossa. E vamos começar aqui conosco, né? Primeiro sou eu. Vamos falando primeiro do Brasil, né? Obviamente, e depois do mundo. Começando com o melhor time do Brasil, na minha opinião, foi o Fluminense. Por tudo que o Fluminense fez, né? Principalmente conseguiu um título inédito aí, grande futebol do Diniz. O pior time teve clubismo, coloquei o Corinthians, por ser uma grande decepção e por ter feito tudo de errado. Muito obrigado, jogadores e diretoria. Melhor jogador, eu acho que vai ser quase que uma unanimidade aqui. Eu coloquei ele, Luís Soares, do Grêmio. Tá pensando que eu ia botar o Yuri Alberto. O meu não tá não, hein? Então, e ele que é um dos maiores centroavantes de todos os tempos, né? Chegou no Brasil, até no começo até eu pensei, admito, que não ia dar tão certo no Brasileirão, ele demorou um pouquinho para deslanchar, mas depois que deslanchou, fazia gol todo jogo, ajudou muito o Grêmio a conseguir a vaga na Libertadores, né? O time que tinha acabado de sair da Série B voltou para a Libertadores já. A decepção do ano, coloquei ele. Gabigol. Por tudo que ele já jogou, principalmente no ano passado, principalmente em 2019, 2020, 2021. Esse ano ficou muito a desejar e ele precisa de ares novos. E também como revelação, também temos aqui o prêmio de revelação. Eu coloquei o Gabriel Moscado do Corinthians, chegou, jogou bem, tomou posição, oscilou um pouquinho, mas também foi bom. Ele foi uma das poucas boas notícias no Corinthians esse ano. Melhor técnico, coloquei ele, Pedro Caixinha, por tudo que ele fez com essa equipe do Bragantino, né? Acho que o pessoal não esperava que o Bragantino chegasse tão longe no Brasileirão, né? Até chegou a sonhar com o título, mas acabou não sendo campeão. Melhor jogador do seu time, né? No meu time, no caso, o Corinthians. Foi o Roger Guedes, filho da mãe. Vazou no meio da temporada, mas deixou saudade, não tem jeito. O pior jogador no meu time foi o senhor lateral direito Fagner, o nosso querido Fagner. E o time do ano, com o meu time do ano, foi o goleiro Everson, do Atlético Mineiro. Lateral direito tivemos Samuel Xavier. De zagueiro, eu coloquei Léo Ortiz, do Bragantino. E Murilo, do Palmeiras. De lateral esquerdo, Piquerez. No meio, Zé Rafael, Pulgar, Rafael Veiga. E no ataque, Paulinho, do Atlético Mineiro, artilheiro do Brasileirão, não tem como não colocar. Luís Soares, obviamente, e Endrick. No pior time do ano, agora, tínhamos o goleiro Santos, do Flamengo. O lateral direito, Fagner. Os zagueiros, Iago Maidana e Capasso, do Vasco. E o lateral esquerdo, Fábio Santos. Na volância, eu coloquei o Gabriel Neves, do São Paulo. O Camacho, do Santos. E o Rames Rodrigues, que foi uma grande decepção do São Paulo. No ataque, Wesley e Gilberto do Cruzeiro e Alex Teixeira do Vasco fechou essa equipe. Então pode ir, Jonas, pode falar das suas premiações. Tá, prêmio do Brasil, o melhor time. Pra mim foi o Palmeiras, todo mundo sabe por quê, foi campeão, tricampeão no ano, conquistou o brasileiro de forma absurda, recuperação boa, então o Palmeiras campeão. O pior time foi o Goiás, o melhor jogador, como o Biel disse, foi o Luís Soares. A decepção do ano foi o Santos. Eu botei um time também. Ou, talvez, pode ser o Santos goleiro do Flamengo. A revelação do ano, eu fui um pouco clubista, sim, mas eu queria ser diferente dos iguais. Botei Matheus Gonçalves, jogador do Bragantino, que é do Flamengo, foi emprestado pelo Bragantino. O melhor técnico, aí vou ser criticado, mas foi ele, Renato Gaúcho. Ele, sim, o melhor técnico do Brasil. O melhor jogador do meu time foi o Pulgar. O pior jogador do meu time foi, sim, Thiago Maia. Na seleção do ano, tem Fábio no gol, Samuel Xavier, Murilo, Fabrício Bruno Nazário e Piquerez. O meio de campo com Pulgar, Cauli e Arias. E no ataque, Paulinho, Soares e o técnico Abel Ferreira. E os piores do ano, vem ele, o Santos, goleiro, o Aderbar do Flamengo, Wesley, lateral do Flamengo, Gemerson, zagueiro do Atlético Mineiro, Capasso na zaga do Vasco e o Fábio Santos do Corinthians. Meio campo, Thiago Maia, Zé Gabriel e Matias Rojas. E no ataque, Gabigolo,
Yuri Alberto e Wesley do Cruzeiro. Bom, então, além do Gol Awards aqui, os meus votos pro Brasil ficaram... Eu tomei como base o ano, tá? Acho que o pessoal acabou tomando mais o Brasileirão, eu peguei o ano de 2023 no geral. Para mim, o melhor time foi o Fluminense, tá? Acho que foi o time que jogou o melhor futebol ao longo de 2023 no Brasil. O pior time, para mim, ficou com o Santos, né? Eu acho que por todas as questões de expectativa, realidade do clube, expectativa que se construiu, acho que ficou ali entre Flamengo, Botafogo e Santos, mas aí acabei escolhendo o Santos, que eu acho que a dor é maior. Melhor jogador, botei também o Suárez. E a decepção do ano, para mim, foi o Gabigol. Sou muito fã, esperava mais nesse ano de 2023, ele com a 10, começou bem, depois foi caindo de nível, né? Apesar de ter 20 gols no ano, mas são 20 gols do ano muito concentrados na primeira parte, né? Revelação. Eu ia botar o Endrick, mas eu não considero o Endrick revelação, porque todo mundo já sabia que o moleque era brabo, já em 2022. Então, eu não considero uma revelação. Para mim, foi o Beraldo, tá? Unicamente porque o Endrick já tinha, para mim, surgido, já tinha aparecido, já tinha sido, assim, uma revelação. Então, eu botei o Beraldo, acho que também é um grande jogador, bom zagueiro, muito promissor. Botei o Beraldo, então, do São Paulo. O melhor técnico para mim foi o Diniz. E o melhor jogador do meu time foi o Pulgar. Acho que mesma coisa do Jonatas também, né? Acho que não tem muito para onde correr. O pior foi o Santos. Acho que também foi um pouco parecido com a questão do Gabigol, né? Eu terminei 2022 gostando muito do Santos e 2023, péssimo ano, assim, do goleiro, quase não jogou, né? Então, pior para mim do ano. E a minha seleção ficou no gol o Everton, na zaga Samuel Xavier, Nino, Beraldo e Piquerez, meio de campo com André, Zé Rafael, João Arias e Alan Patrick, e no ataque a dupla Suárez e Germancano. Menção honrosa também para o Endrick, que eu acho que jogou muita bola, acho que foi fundamental para o time do Palmeiras sair campeão, mas não dava para colocar, não tinha vaga. Mesma coisa também o Paulinho e o Hulk, tá? Antes que pergunta. Foi bem no Alan Patrick, tá? Tamo junto. E o pior do ano, eu não fiz uma seleção, eu fiz um pouco diferente, eu juntei um catadão. Eu juntei o time do Flamengo, do Botafogo, do Santos. Você pode escolher qualquer um em qualquer posição, tirando talvez um ou dois. Você monta aí de casa. Agora, pessoal, aqui os convidados. Agora vamos pra parte-boca dos convidados. Pode começar, Pedro. Vamos fingir que o Pedro não vai falar o time inteiro do Fluminense. Né? Então, a fim de evitar tanto clubismo, eu fiz um recorte só do Brasileirão, até porque é mais fácil fazer esse tipo de avaliação do que o ano como um todo. Então, o melhor time eu coloquei o Palmeiras, acho que principalmente pela regularidade nos 2 turnos. Mais uma vez, o Palmeiras de Abel Ferreira ganhando mais um título. O pior time eu considerei como a grande decepção do campeonato, poderia ser o Botafogo, mas eu botei o Santos, eu concordo com o Pedro. Para mim, a grande história, mesmo que seja negativa, desse campeonato. Melhor jogador eu botei o Suárez, acho que foi muito regular o todo de toda a competição, principalmente agora na reta final. A Zona Suárez, né, como ele é conhecido em toda a competição nacional que ele compete, que ele vai muito bem nos últimos jogos, né, nas rodadas finais, mas poderia ter sido a dupla do Atlético Mineiro, né? O Paulinho foi muito regular ao longo do ano, ao longo do campeonato. O Hulk foi muito bem também, só na reta final, né? Terminou o campeonato como jogador com maior número de participação em gols, assim como o Suárez, que ficou na segunda posição, e para mim, o grande jogador do Campeonato Brasileiro, uma das melhores histórias, né? Um jogador do nível do Suárez atuando aqui em solo brasileiro. A decepção, eu também botei Gabriel Gol do Flamengo, principalmente no Campeonato Brasileiro e como terminou o ano também, né, no banco de reservas. Revelação, eu pensei muito, pensei no Beraldo também, fazendo recorte do Campeonato Brasileiro, mas eu botei o Endrick, porque por mais que ele tenha sido eleito oficialmente, né, pelo Brasileirão passado como revelação, que eu achei, né, precipitação da CBF, acho que ele jogou nem 5 jogos, mas tudo bem, esse ano de fato que ele explodiu, a gente já tinha muita expectativa em cima dele, mas para mim, a grande revelação, fazendo recorte da temporada como um todo, podia ser Marcos Leonardo também, já era um nome já conhecido e o Santos foi muito mal, mas até o John Kennedy mesmo, que explodiu assim, não tanto no Brasileiro, mas no Libertadores, mas no recorte brasileiro, eu fico com o Endrick. Melhor técnico, eu fiquei muito na dúvida nesse, mas pelo grande segundo turno, o melhor time do segundo turno, matematicamente, eu escolhi o Filipão, do Atlético Mineiro. O Big Phil. Acho que também foi um nome que fugiu um pouquinho aí do sim. que vocês botaram, então bem legal a menção, Filipão. Tivemos 2 coisas diferentes, né? O Jonathan falou do Renato Gaúcho, você falou agora do Filipão, né? São e 2 vocês nomes. falaram do Diniz, né? Eu falei, até agora não repetimos, né? Que eu falei o Pedro Caixinha. É bom, muitos bons trabalhos, né? No Brasil sim. no ano.
Do meu time, eu também fiz o recorte do Campeonato Brasileiro. Então, eu coloquei o Ares, que pra mim é um dos meus jogadores preferidos, mas poderia ter sido o Cano, o André, enfim. Mas o Ares, principalmente em participação, em dribles certos, sabe? Ele foi muito bem no Campeonato Brasileiro, então eu escolhi ele. Pior jogador do seu time, eu botei o Lelê. Ele fez 2 gols na competição. O primeiro jogo ele vai muito bem com o América Mineiro, ilude muito, mas depois, enfim, deixa um pouco a desejar. E o Fluminense, dando aqui a informação, vai exercer o poder de compra sobre o Lelê. Também tem informação no podcast Além do Gol. É isso. A seleção do ano, novamente, né, reforçando que eu fiz o recorte do Brasileirão. Botei Everson do Atlético Mineiro, né, foi muito bem na parte final e é o goleiro com a melhor defesa do campeonato, né, que foi a do Galo. Minha linha defensiva, Mike do Palmeiras, Murilo também do Palmeiras, Agrielson do Botafogo e Piquerez do Palmeiras. O Agrielson queria botar pelo menos um jogador do Botafogo para não ficar tão feio, né, pelo primeiro turno que eles fizeram. Justo. E o restante todo do Palmeiras. Meio campo eu botei o Vila Sante do Grêmio, Zé Rafael do Palmeiras e o Rafael Veiga também do Palmeiras. Fiquei muito na dúvida de botar o Pulgar, mas ele tem poucos jogos no Campeonato Brasileiro, até mesmo o Gerson, que teve um bom número de participação em gols, mas eu fiquei com essa brinca de meio campo. E o ataque, né, acho que bem parecido com o de todo mundo, Paulinho do Galo, Hulk do Galo e Soares do Grêmio, para mim o melhor do campeonato. 2 piores do ano, eu fiquei muito na dúvida se era para eu escalar do jeito que vocês fizeram, o Gabriel e o Jonatas, ou se era do jeito que o Pedro fez. Então, eu acabei não botando nada, mas eu acho que um catadão grande, assim, de Santos e Botafogo seria as grandes decepções do campeonato. Justo. Então pode falar, Mirelle, agora sua lista. Vamos ver se ela vai repetir o técnico ou vai falar um técnico novo, né? Tá, então, o meu tem um pouco de todo mundo. Acho que deu uma variada também. E alguns eu fiz time, não fiz jogadores igual vocês. Aí também deu uma misturada. Tá bom. O melhor time pra mim vai ser o Atlético Mineiro. O Galo fez uma campanha muito boa do primeiro pro segundo turno, né? Ele conseguiu ficar ali entre os classificados do G4. Então, eu destaquei o Galo. O pior time eu coloquei o Vasco. Acho que ninguém tinha colocado o Vasco até agora. Então, eu destaquei ele. Melhor jogador, eu acho que vocês já sabem, mas eu vou falar, que é o homem, a máquina, a fera, Paulo Henrique, Paulinho do Galo. Decepção do ano, eu fiz igual o Jonatas. Eu coloquei time, não coloquei jogador. E pra mim foi o Botafogo, porque eu esperava que o Botafogo ganhasse o Brasileirão. E não veio aí. Revelação do ano, eu acho que o meu fugiu de todo mundo. Eu coloquei o John Kennedy como revelação do ano. Melhor técnico, não fugiu, coloquei o Diniz também. Por todo o trabalho que ele fez, eu acho que ele é o melhor técnico até agora. O melhor jogador do meu time, que é o Flamengo, eu coloquei o Pedro, porque ele veio se destacando no ataque. E o pior jogador do meu time, eu coloquei o Gabigol. Lamentável, né? Enfim. Seleção do ano. Eu acho que a minha também ficou junto e misturado da galera. No gol eu coloquei o PR, pelo trabalho que ele fez no primeiro turno, do Botafogo. Coloquei Samuel Xavier, Nino e Gustavo Gomes. Guilherme Arana, do Atlético. No meio de campo, o Arias, o André e o Veiga. E atacantes, Paulinho, claro, Endrick e John Kennedy. Piores do ano, eu não fiz jogadores, eu fiz o catadão, mas o meu catadão concentra-se num time só, que é o do Vasco. Então não foi catadão, né? Foi só o time do Vasco mesmo. E é isso. Bom, Achei justo. o quê? Só o Vasco. Agora a gente vai falar um pouco sobre o futebol internacional, né? Sobre as nossas impressões no mundo todo, obviamente focado na Europa. O melhor time foi o Manchester City, sem dúvida. O pior time, o Chelsea. Até muito por causa da decepção, né? Principalmente por ter gastado um monte, contratou vários bons jogadores e o time decepcionou muito, principalmente na primeira metade do ano, né? No primeiro semestre. Agora melhorou. Está melhorando, não é mesmo, Jonathan? Não. Bom, ixi. Melhor jogador, Erling Haaland, né? Não tem como, o cara crava muito. É um jogador imprescindível, mesmo o Guardiola não jogando muito com... Não é muito fã de jogar com aquele centroavante paradão, matador, né? Mas ele se adaptou ao time, faz gol todo jogo praticamente. A decepção do ano eu acho que vai ser praticamente unanimidade aqui, né? Que é ele, né? O menino Ney. Porque além de ser com decepção como jogador, obviamente a gente não vai comentar o lado pessoal, mas também anda decepcionando muito há muito tempo. Assim como jogador. Tá quase aposentado, né? Vamos falar a verdade. Tá quase aposentado. Na revelação, eu coloquei o Lamine Yamal, do Barcelona. O jogador mais jovem a jogar pela seleção da Espanha, também o mais jovem a marcar um gol. Técnico do ano não tem jeito, né? É ele, o Pep Guardiola.
Não tem nem como ser outro. No time do ano, eu coloquei Alisson, do Liverpool, Rubem Dias, Éder Militão e John Stones. São 3, é aquela famosa linha de 3. É um 3-5-2 o esquema, viu, gente? No meio campo, Rodri, Barella, Jude Bellingham, Bernardo Silva e Kevin De Bruyne. Lá na frente, Vinícius Júnior e Erling Haaland. Pode falar agora, Jonathan. Dê a sua opinião. Então, meu time muito simples, né? O melhor time na Europa foi o Manchester City. O pior time é o Chelsea, infelizmente. O melhor jogador, não tem jeito, Erling Haaland, o cometa Haaland. A decepção do ano, como eu disse, o Biel é o menino Neymar. É o Neymar, a decepção do ano. Revelação também é o Lamine Yamal. O melhor técnico, Pep Guardiola. E a seleção do ano é meio diferente da do Biel, mas vem aí. No gol, Courtois. A linha de 3 na defesa vem Rubem Dias, Rudiger e Walker, sendo um zagueiro ali. No meio de campo vem o Rodri, Bellingham, De Bruyne e Bernardo Silva. E no ataque, é o ataque que vai causar polêmica aí, mas eu não tô nem aí. É Haaland, Vinícius Júnior e o homem, Cristiano Ronaldo. O grande dono do Arabão. Isso mesmo, meu. Então agora acho que já pode passar a palavra pro Pedro, nosso querido Pedro Paixão. Agora ele vai dizer pra gente o que ele achou. Bom, então, minha votação mundo com o melhor time, o meu voto vai para o City. E pior time, eu fiquei um pouco na dúvida, né? Eu fiquei ali entre o Chelsea. Primeiro semestre ainda teve o Liverpool, né? Decepcionou bastante, muitas frustrações, fora da Champions League, né? Mas eu acabei pesando mais para esse último semestre agora, né? O Manchester United decepcionou bastante. Essa lanterna na fase de grupos da Champions. Esse começo bem frustrante também de Premier League, para mim ficou como o pior time. Melhor jogador, eu queria muito dar esse voto pro Bellingham, mas acabei ficando com o Mbappé como o melhor jogador do ano de 2023. E a decepção do ano, primeiro eu tinha botado o time também, mas aí agora eu mudei meu voto para jogador, porque o Gabriel aí falou o jogador, então vou pegar também nas jogadores também, eu vou nessa aí do Neymar também. Acho que bastante decepcionado com ele, péssimo ano. Revelação, eu queria dar o prêmio de revelação pro Bellingham, mas aí eu fui no mesmo esquema do Endrick, né? Para mim não era bem uma revelação, porque o último ano ele já tinha brilhado bastante, todo mundo já visto assim que era um grande destaque, né? Boa Copa do Mundo e tal, bem também no Borussia. Eu pensei também em dar o prêmio pro Fermin Lopes, foi um jogador que me encheu bastante os olhos, né? Fiz até a transmissão aqui, inclusive com o Pedro Ernesto, né? Barcelona e Shakhtar, dei o prêmio de craque do jogo para ele lá, mas não deu muito para acompanhar, são poucos jogos que eu vi do Fermin Lopes, acho que poucos jogos também que ele jogou, né, que a gente pode avaliar. Então, meu prêmio de revelação vai para o Barco, do Boca Juniors. Acho que fugi um pouco aqui do pessoal, não sei como é que o pessoal vai votar, mas minha revelação vai para o Barco, do Boca Juniors. Carregou esse time bem limitado do Boca até a final da Libertadores, e muitas das vezes, para mim, pelo menos, jogou sozinho ali, né? Só que na final ele não jogou, né? Começou bem, mas depois sumiu do jogo. Sumiu totalmente. Melhor técnico, para mim, o homem, né, Pep Guardiola. E a minha seleção do ano ficou assim. Eu dei uma flamengada, tá? Já que eu não podia dar flamengada no Brasil, por razões óbvias, eu dei uma flamengada no mundo. Ficou Courtois, Cancelo, Natan do Napoli, zagueirão Kim e lateral esquerdo Davis. Meio de campo, Tchouaméni, Jude Bellingham e Lucas Paquetá. E no ataque, Mbappé, Haaland e Vinícius Júnior. Justo. Pode falar agora, Pedro. Pedro, nosso querido Pedro Honesto. Perfeito. Minha seleção do mundo, eu tentei fazer o recorte do ano de 2023. É meio difícil, né? Porque a temporada europeia meio que se divide em duas. Sim. Eu também me compliquei nessa. Eu também, confesso que me compliquei no começo também. Meio complicado e a gente também não consegue acompanhar tudo. Mas, de todo modo, o melhor time Manchester City, não vou fugir, né, do óbvio aqui na mesa. Apesar de uma temporada atual um pouco complicada, principalmente na defesa. Mas, enfim, da primeira parte do ano não tem como ser diferente. Do pior time, meu voto também é no Chelsea, por conta da expectativa e realidade, né? Pior decepção, vamos dizer assim. Mais até do que o Liverpool, Manchester United, que também foi citado. Melhor jogador, fiquei muito na dúvida, porque, assim, pelos números, claro que é o Haaland, mas, sei lá, por bola mesmo, a gente fica, né, tende a pensar em vários nomes, mas, enfim, não fugir do óbvio também, Erling Haaland do Manchester City. Decepção do ano, não tinha como ser diferente, é o Neymar, principalmente agora com a mudança dele para o futebol árabe. Acho que ninguém esperava essa altura da carreira, mas, enfim, não vou me alongar na questão do Neymar. Revelação também fiquei muito na dúvida por conta do critério que o Pedro falou, né, do Bellingham, né, que ele já era um jogador de destaque
no Borussia Dortmund. Eu pensei muito no Musiala, que também estourou na última temporada, mas que já era do time do Bayern, já era um jogador conhecido. E meu voto final vai ser no Kvaratskhelia, do Napoli. Acho que esse, de fato, pouca gente Bom nome, conhecia bom antes do nome. Napoli. Ótimo nome. Então, acho que ele merece aí o destaque até pela temporada do Napoli. Tudo bem que o Pedro colocou o Nathan e o Kim Min-jae na seleção, né? Acho que já tem muito Napoli. Mas, enfim, vale aqui meu destaque ao Kvaratskhelia. Melhor técnico é o Guardiola, né? Mais uma renovação do time do City, mais uma tríplice coroa, né? Não tem como fugir muito disso também. Eu acho que todo mundo vai votar no Guardiola. Uhum. Assim, tiveram muitos bons trabalhos, né? Falando do Napoli mais uma vez, teve o Spalletti na primeira metade do ano. Enfim, teve o Xavi no Barcelona, né? Também voltando a ganhar o espanhol com a melhor defesa. Dá pra colocar até o Inzaghi da Inter de Milão. O Inzaghi também, a Inter foi muito bem. O Ancelotti já é assim como o Guardiola, é figurinha repetida já. Mas assim, acho que seguindo o mesmo critério do Haaland, vou bem no óbvio mesmo, do Manchester City, é o Guardiola. Minha seleção do ano, treinado pelo Guardiola, tem um Courtois no gol. Na lateral direita, acho que foi a pior posição pra mim, mas eu vou com o Walker do Manchester City, que em certo momento nem foi unanimidade, né? Na final da Champions mesmo. O Guardiola nem usou laterais. Mas, enfim, meu voto é no Walker na lateral direita. Na zaga, Rubem Dias e o Ronald Araújo, um do Manchester City, um do Barcelona. Na lateral esquerda, eu ia votar no Di Marco da Inter, mas eu achei muito alternativo. Eu botei o Theo Hernandes do Milan, que também fez uma boa temporada. Mas ele é bom jogador de marco mesmo. Acho que qualquer um dos dois tava ótimo. Foi muito pelo recorte Champions, mas enfim, de todo modo, seguindo aqui, meu meio-campo é do Manchester City, com o Rodri, esse sim, indiscutível. Eu fiquei muito na dúvida do segundo nome, se era o Gundogan ou o Bernardo Silva. Eu optei pelo Gundogan, mas por encaixe, se por acaso esse time fosse jogar na vida real, e de fato joga o meio-campo. Então, o Gundogan no Manchester City e o De Bruyne também no Manchester City. E o ataque eu acho que foi o mais difícil de fazer, tinham muitos nomes. Eu já citei aqui o Musiala, você tinha o próprio Kvaratskhelia, o Osimhen, também do Napoli, o Griezmann, mas eu também não fugi muito do óbvio. E no recorte 2023, Vinícius Júnior do Real, Haaland do Manchester City e Mbappé do PSG. Bom, e a Mirelle acabou não fazendo a lista, não é mesmo, Mirelle? Essa da Internacional? Ou você fez? Eu fiz, só que, tipo, pior time e seleção. Então tranquilo, pode falar tudo que você preencheu, não tem problema não. Tá. Melhor time, eu não fugi da galera, também coloquei o Manchester City, unanimidade. Melhor jogador, eu fiquei entre dois, porque vocês destacaram bastante o Vini no ataque da seleção de vocês, e eu particularmente gosto muito do jeito dele jogar. Então eu vou acabar falando o Vini mesmo. Decepção do ano, acho que eu vou com todo mundo, né? Vou e não vou, porque o Neymar, assim, a gente já não via ele indo muito bem, mas aí... porque quando você acha que ele já decepcionou o suficiente, ele consegue decepcionar mais ainda. Então, revelação do ano, eu vou pro Belligol, porque pra mim ele tá sensacional, sensacional demais, jogando muito, então eu acho que revelação do ano eu tirei pelo critério dele ter ido pro Real Madrid, né, nesse ano. E como melhor técnico, eu também não fugi da galera, pra mim é ele, o homem, Pepe Guardiola. Bom, então a gente agradece muito pessoal, a participação aqui do Pedro Ernesto, da Mirelle Morisco, nossos amigos, companheiros aqui, não só de podcast Além do Gol, mas também do Audiolab no geral, na Escola de Narradores. E só deixar aí a última mensagem de vocês para esse ano de 2023. Pode falar. Enfim, agradecer novamente a minha participação aqui, primeira vez que eu tô, né, à frente das câmeras e dos microfones no Além do Gol. É muito legal participar, um projeto realmente muito legal, que tenha muitos episódios no ano que vem. E 2023 foi um grande ano, né, para o esporte como um todo, para o futebol, principalmente para mim, que sou tricolor. E, assim, de fato, que 2024 seja tão bom quanto. Eu queria agradecer, né, aos meninos pelo convite, falar que espero que no próximo ano o podcast de vocês cresça cada vez mais, que a galera conheça cada vez mais o Além do Gol. É muito importante. Pro Flamengo, o ano de 2023 foi uma tragédia, mas eu acho que foi muito bom no futebol como um todo, como o Pedro falou, por a gente ter revelações, grandes histórias como o Fluminense ganhando a Libertadores, o Paulinho entrando no Galo e ganhando como melhor artilheiro, essa reviravolta do Botafogo, Palmeiras, né, que ganhou o Brasileirão. Então eu acho que foi um ano muito emocionante num todo pro futebol. E é isso. Então, muito obrigado para os dois. E agora a gente vai para a segunda equipe, vamos dizer assim, que vai participar do programa, que é ele. Equipe Iruca. Então, vamos começar aqui com a segunda leva, que é só o nosso querido João Barbosa, nosso Tchongão Tchongosa, nosso grande amigo, grande narrador.
sempre contribuindo muito com o seu conhecimento, com a sua voz das transmissões. É a primeira vez no podcast Além do Gol, seja muito bem-vindo, João. Ele que vai fazer uma ponte rapidinho, porque tem outros compromissos, porque a gente sabe, né? Faculdade, final de período, a coisa é meio complicada. Pode falar, João. Pode começar. Bem, suas palavras e sua equipe e tudo mais. Bom, primeiramente agradecer, né? De fato, a primeira aparição aqui no podcast Além do Gol. Uma equipe maravilhosa, uma mesa muito bem estrelada. A gente tem hoje muitos convidados, né? Com todo mundo. Ainda tem a terceira equipe que vai falar alguma coisa aqui. E agradecer, de fato, todos os elogios, a companhia de sempre. E, é claro, o trabalho maravilhoso que vocês fazem. E já adiantando o meu agradecimento, que o podcast cresça cada vez mais. A Mirelle falou do ano de 2024, mas não só em 2024, que esse podcast, que esse projeto continue para sempre, que vocês continuem trazendo essa emoção, essa alegria e essa informação, enfim, esse entretenimento para todo mundo que se dispõe a ouvir o trabalho magnífico que vocês fazem aqui dentro. Muito obrigado, João. Você com essa grande voz aí, com essas grandes palavras, vai deixar a gente emocionado, não tem jeito. Então pode começar, pode falando aí sobre o Brasil e sobre o mundo também logo em seguida, né? Porque a gente já adiantou tudo e você também tá com um pouquinho apertado. Pô, muito obrigado. O time no Brasil, eu escolhi o Palmeiras por ser justamente um time campeão e soube aproveitar essas oportunidades que apareceram, diferentemente das outras equipes. Todos os candidatos ao título tropeçaram quando tiveram a chance, não souberam aproveitar a oportunidade quando o Botafogo também caiu, então escolhi a equipe do Palmeiras por manter essa regularidade, entre aspas, como disse o Pedro Ernesto na outra equipe, né? Pior time do Brasil, eu escolho o Curitiba, fazendo uma menção honrosa também ao Santos, né? Mas eu escolhi o Curitiba sob o seguinte critério: o Santos foi a minha régua, porque se uma equipe tão ruim quanto o Santos conseguiu ficar na frente do Curitiba, então eu acho que o Curitiba consegue ser uma equipe muito ruim, apresentou um futebol pífio. O América Mineiro é o lanterna do campeonato, mas ainda assim conseguiu ir bem nas competições que disputou. É aquela equipe que conseguiu jogar todos os jogos bem, mas perdeu o campeonato no fim das contas, caiu de forma trágica também o América Mineiro, e o Curitiba também é tido como a minha pior equipe. Foi Curitiba, você então foi o time que pior jogou futebol. Muito forte essa daí, mas eu diria que é uma das, faço uma menção forte para o Curitiba, mas o Santos também com uma espécie de decepção, porque já vinha perigando há muito tempo, mas esse ano foi concretizado, ainda mais no Brasileirão Repelé, então para mim a pior equipe foi o Curitiba, mas fazendo uma menção ao Santos também. Melhor jogador, eu acho que vai ser unanimidade, porque eu também escolhi o Luis Soares, é um grande nome da temporada e dispensa apresentações, né? É um dos maiores centroavantes de todos os tempos, então sensacional que fez o Luis Soares, ainda mais com a idade que tem, enfim, dispensa apresentações o jogador uruguaio. Decepção do ano, eu coloquei tanto o time quanto o jogador. Para mim o time indiscutivelmente foi o Botafogo, uma queda histórica, né? Nunca aconteceu isso na história do brasileiro. O Botafogo de fato foi uma grande decepção. E no caso de jogador, eu coloquei o Rames Rodrigues. Olha, bom nome também, bom nome. Foi uma grande decepção de São Paulo. Jogou poucos jogos por causa das lesões que teve, né? Mas o pouco que jogou também foram atuações muito apagadas, não teve o brilhantismo todo da estrela que é o Rames Rodrigues, né? O grande jogador da seleção colombiana. E, enfim, para mim foi uma decepção nesse ano de 2023. Faço uma menção honrosa também, algumas contratações que o Corinthians fez, o caso do Matias Rojas, né, que era um jogador que eu queria para o Flamengo, se destacou bastante no futebol argentino, né, pelo Racing, mas que não conseguiu desenvolver o futebol dele nesse comecinho. Eu acho que é uma contratação para o próximo ano, mas enfim. O próprio Gabigol, né, que chegaria como artilheiro do Flamengo, mas que também foi uma das decepções do ano. Ainda assim foi o vice-artilheiro do Flamengo, mas foi uma temporada muito abaixo do Gabigol. Como revelação, eu coloquei o Endrick mesmo. Falaram do Matheus Gonçalves, né, do Bragantino, eu acho também um grande jogador, tem um mega potencial para se deslanchar no futebol brasileiro, no futebol mundial, eu acho que ele tem caixa na Europa também, mas coloquei o Endrick porque apesar dele ter aparecido no ano passado, esse ano ele se concretizou de fato, as expectativas sobre o menino se concretizaram e ele obviamente mostrou que tem sim muito futebol, tanto no Palmeiras quanto no Real Madrid, né, que vai ser o próximo clube dele, e também na seleção brasileira, pode ser um jogador que traga o Hexa pra gente no futuro, quem sabe. No ano passado, acredito realmente que foi precipitação da CBF, de ter posto esse título pro Endrick, mas esse ano eu acho que ele realmente apareceu, teve destaque e mereceu o prêmio de revelação oficial do Campeonato Brasileiro, e para mim também, aqui nessa lista que a gente está montando no Além do Gol. Melhor técnico, eu coloquei o Abel Ferreira. Esse homem tem um pacto, não é possível, ele precisa sair do futebol brasileiro imediatamente, ninguém aguenta mais o Abel Ferreira. Mas, enfim, eu confesso que eu não acho ele esse grande técnico, não coloco o Abel Ferreira nesse pedestal todo
que a mídia, a mídia de modo geral, coloca ele. Mas há de se reconhecer que ele tem uma gestão de elenco muito boa, ele sabe gerir o elenco do Palmeiras, obviamente é um treinador experiente, tem um conhecimento tático importante que faz diferença aqui no futebol brasileiro, tem um grande elenco à disposição, como o caso do próprio Palmeiras, investimento e tudo mais. Eu acho o Abel Ferreira um bom técnico, não digo que ele é ruim, ele é muito bom técnico, mas não o coloco nesse pedestal de mito, de monstro sagrado do futebol brasileiro, como a mídia geral o coloca. Mas enfim, para mim o melhor técnico do brasileiro é o Abel. E faço uma menção honrosa também para o Luiz Castro, que teve a melhor campanha da história do primeiro turno. Não ficou o brasileiro todo, né, mas conseguiu elevar o Botafogo. O Botafogo não chegaria na posição que chegou graças ao Luiz Castro e também graças ao Cristiano Ronaldo. Brincadeira, mas menção para o Luiz Castro, melhor campanha da história do primeiro turno. E também para o Ramon Dias, que conseguiu tirar o Vasco do rebaixamento, que vinha sendo decretado desde do começo do ano. E no ano ainda conseguiu a classificação para a final do Mundial. Eliminou o Flamengo com o Al-Hilal. Exatamente, eu ia chegar nisso. O Ramon Dias conseguiu salvar o Vasco, conseguiu a classificação contra o Flamengo também no Al-Hilal, fazendo um grande trabalho, o técnico argentino. Melhor jogador do meu time, eu coloquei o Pulgar, eu acho que é indiscutível também, no Flamengo foi o melhor do ano. Pior do meu time, fiquei entre Wesley e Thiago Maia, mas fui no Thiago Maia, uma grande decepção também, o Calvo Maia. A minha seleção do ano ficou Léo Jardim no gol, goleiro do Vasco, que assim, a defesa do Vasco muito vazada, né, claro, mas o Léo Jardim salvou bastante o Clube Cruz Maltino nesse ano. O Vasco tomaria muito mais gols se não fosse pela atuação do goleiro. Lateral esquerdo, Piquerez do Palmeiras. Zagueiro, Murilo do Palmeiras, e acho que ele é Ortiz também do Bragantino, fez uma grande temporada. Lateral direito, eu botei o João Pedro do Grêmio, gosto muito desse jogador no futebol do Grêmio, também ajudando a equipe do Sul a conseguir o segundo lugar no Brasileiro. Volante, Pulgar do Flamengo. E o meu meio de campo ficou Cauli do Bahia e Caleb do Fortaleza. Eu acho que são dois jogadores muito bons que apareceram para o futebol brasileiro esse ano, que conseguiram exibir o talento deles em duas equipes que tiveram os seus percalços na temporada. O Bahia, principalmente, e o Fortaleza, disputando a Sul-Americana. No ataque, eu coloquei... Não prezei pela posição, tá, gente? Então, assim, meu ataque ficou Paulinho do Atlético, Cano do Fluminense. Eu acho que não dá pra gente deixar o Cano de fora de uma lista de melhores do ano, tanto pelo que fez na Libertadores, quanto pelo que fez pelo Fluminense em si. Então o ataque ficou Paulinho do Atlético, Cano Fluminense e Luis Soares, é claro, para seguir o critério de melhor jogador do campeonato. Tô pelo futebol. Pelo futebol, exatamente. Não tem posição aqui, até porque é uma seleção fictícia. Pode sair na mão do Diniz que rola. Ah, filho, não rola não, vai ficar no toque de bola o tempo todo. Rola, a bola. Aí eu perdi no argumento, A bola. Piores do ano. Eu coloquei o João Paulo do Santos. Eu botei porque foi uma decepção para mim, justamente pela temporada do Santos. Eu acho o João Paulo um goleiraço, mas que falhou bastante também nesse ano. Faço uma menção honrosa também para o goleiro do Flamengo, Santos, né? Mas ficou decidido na minha lista o João Paulo do Santos, pela decepção da temporada. Lateral direito, Fagner. Acho que esse também é indiscutível, do Corinthians. Zagueiro, Iago Maidana, do América. E Vitor Hugo, do Bahia. Eu acho o Vitor Hugo bom zagueiro, mas que nessa temporada do Bahia teve um futebol muito abaixo do que se esperava dele. Um jogador que já teve passagem pelo Palmeiras, né, já foi campeão pelo Clube Paulista, mas que ainda assim no Bahia não conseguiu desempenhar um bom futebol. Mas eu acho que nessa lista de zaga também a gente pode colocar uma pancada de nomes, mas eu optei pelo Iago Maidana e pelo Vitor Hugo. Lateral esquerdo, coloquei o Lucas Piton do Vasco, acho que também fez uma temporada abaixo. Volante, Thiago Maia. Os meias, eu coloquei um jogador do Curitiba para fazer jus também ao fato de ser um dos piores times, na minha opinião. Eu coloquei o André, que também eu acho bom jogador, mas que, na minha opinião, não teve uma temporada tão acima. O André foram muitos jogos para não desempenhar um futebol tão proeminente para o caso do André, né, que, como eu falei, eu acho um bom jogador, mas que nessa temporada não teve uma coisa muito acima. Eu tentei fugir um pouco do óbvio, trazendo gente nada a ver. Mas que também teve um futebol ruim. Eu coloquei o Matheus Pereira do Cruzeiro, porque chegou também com muita expectativa, né, um meia que vinha lá da Premier League, estava fazendo excelentes jogos na Inglaterra, mas que chega no Cruzeiro com uma pompa toda e que não conseguiu desfilar esse bom futebol. Muitas das jogadas do Matheus do Cruzeiro passam pelos pés do Matheus Pereira, mas que ele não consegue criar tanto assim. E, no caso, ajudou a afundar o Cruzeiro. Mas, enfim. No ataque, eu coloquei Diego Gonçalves do Goiás, Everaldo do Bahia e Yuri Alberto do Corinthians. Eu acho que o Yuri Alberto também é unanimidade
quando se trata de seleção de piores do ano. Meu Brasil ficou assim. E o mundo? O mundo, melhor time também, unanimidade. City, né, campeão de uma tríplice coroa, ainda vem desempenhando excelente futebol nesse resto de temporada Acho europeia. que até agora aqui unanimidade entre geral, né, o City e o Guardiola, né? Exatamente, o Todos City e o os Guardiola. Guardiola. Pior time, Chelsea, né, amargando péssimas posições na última temporada e nessa agora, enfim, também toda a expectativa das contratações do clube para a temporada, né, que também não deram certo, mas enfim, acho o Chelsea, no caso, na minha lista aqui, como o pior time. Melhor jogador, eu coloquei o Haaland também, que eu acho que é uma das unanimidades, né, seria por voto vencido o Haaland. Decepção do ano, eu coloquei o time do Chelsea, de um modo geral, para fazer esse catadão, né, que o pessoal tá fazendo. Eu coloquei o time do Chelsea, especificamente o Mudryk, ucraniano que chegou na equipe do Chelsea, mas que também não conseguiu desfilar o bom futebol dele, ele que se destacou também no futebol ucraniano jogando pelo Shakhtar, mas que chegou no Chelsea também com uma pompa toda, foi uma das grandes contratações do Chelsea para a temporada, uma aposta que infelizmente deu errado para os Blues de Londres. Revelação, eu coloquei o Bellingham, seguindo o mesmo esquema do Endrick, né? Já tinha aparecido para o futebol europeu o Bellingham, já tinha um olhar dos outros clubes europeus em cima dele, mas eu acho que o Bellingham conseguiu despontar realmente o futebol dele, ainda mais agora jogando no Real Madrid, quebrando recordes com a equipe do Real Madrid. Melhor técnico, o Pep Guardiola. E a seleção do ano ficou Courtois no gol. A lateral direita, eu confesso que eu não tenho não sou tão fã desse jogador, mas coloquei o Walker na lateral direita. Minha zaga ficou Rubem Dias e Rüdiger. Lateral esquerda, Theo Hernandes, Rodri, Modric e De Bruyne. Aí o ataque ficou Haaland, Vinícius e Mbappé. Essa ficou a minha seleção do ano, então, na listinha do Além do Gol. Muito obrigado, João Barbosa, pela Obrigado. grande presença, pela sempre grande contribuição aqui, não só no podcast Além do Gol, né, primeira vez, mas também nas transmissões. Fez um grande ano aí de narrações e tudo mais. Muito obrigado, João. Agora vamos chamar o nosso terceiro e último grupo, né? Diga-se de passagem, né? Um grupo assim, é uma dupla, que é ele, Johnny Chavão e Miguel de Paula, o nosso grande produtor Miguel de Paula. O Johnny também que está sempre aqui ajudando a gente nos bastidores em tudo, não só no Além do Gol, mas também na escola de narradores e tudo mais. Bom, salve, salve família do Além do Gol, Biel, Jonatas e Pedro, um prazer ser um convidado aqui de vocês, minha primeira participação aqui no Além do Gol. Tô animado, espero participar de mais episódios. Fala aí, pessoal. Boa tarde, Johnny Chavão. Muito bom estar participando de mais um episódio aqui do Além do Gol. Tô sempre aqui nos bastidores. Sou muito fã do podcast, acompanho sempre que posso. E vamos lá, vamos falar dos melhores e dos piores, né? Do futebol brasileiro e mundial. Exatamente, principalmente dos piores, que sempre dá aquela confusãozinha, né? Então pode começar, Miguel, já começando. Vocês dois podem falar primeiro o Brasil e depois começa de novo e fala do mundo. Ah, beleza, então não sei se o Johnny Boy vai ficar na mesma situação que eu, mas no Brasil, vamos começar, melhor time Palmeiras, indiscutivelmente melhor time, né? Principalmente pela recuperação no final do Campeonato Brasileiro e pelas campanhas também, na Libertadores e da Copa do Brasil. E também, né, a gestão de elenco da Abel Ferreira, que é inegável. Eu concordo com o João da questão da Abel Ferreira, não ser um cara assim, que seja assim um excelente técnico mesmo, não sou daquele pra botar o técnico nesse pedestal todo. O pior time, eu botei o Goiás, principalmente pela questão de desempenho mesmo, desempenho no campo, achei péssimo mesmo, até mesmo superou Santos e Coritiba e Botafogo. O Goiás também tem peças assim, técnicas assim, que são tenebrosas mesmo. Melhor jogador, vou seguir com os relatores aqui da mesa, com todos os convidados. Luis Soares. Luis Soares é, pra mim, o melhor jogador no ano no Brasil. Decepção do ano, cara, fiquei na dúvida em botar o Gabigol, ou o Yuri Alberto, ou mesmo também alguns que vieram contratados para esse ano que não supriram as expectativas, como até mesmo Matias Rojas. E o Lucas Lima, né, tentando ter aquele reflexo, né, da primeira passagem dele pelo Santos, mas a minha decepção do ano ficou com o Yuri Alberto. A minha revelação, eu fui um pouco diferente na realidade. Vocês falaram Marcos Leonardo, Endrick, Beraldo, John Kennedy. Eu investi em outros talentos aqui de times menores que tiveram boas apresentações no ano, que foi o Caleb, também eu coloquei como revelação. Bom jogador mesmo. E eu botei outros dois jogadores aqui que não foram mencionados, mas eu achei que merecem mesmo uma menção honrosa, que foi o Bitelo, do Grêmio, e o Thiago Borbas, do Bragantino.
que tiveram bons desempenhos, apesar do Bitelo ter saído no meio do ano, né? Mas assim, até agosto ele foi um dos melhores meio-campistas do Grêmio também, o cara que deu mais assistências também no Grêmio, do lado do Vila Sante. Melhor técnico, eu botei o Pedro Caixinha, do Bragantino, nosso Little Box. O melhor jogador do seu time, botei o Pulgar, obviamente, como bom flamenguista, todo mundo vai concordar que o Pulgar foi o cara que fez a diferença no meio campo do Flamengo. Tem, inclusive, uma estatística, né? Eu não vou lembrar agora de cabeça, que o Flamengo com o Pulgar é um time e sem o Pulgar é outro time. Então, é um cara que o Flamengo até tava para chutar em 2022, mas em 2023 redescobriram o Pulgar. Inclusive, ele quebrou o galho até de meio armador, de zagueiro esse ano. Fizeram ele de gato e sapato, coitado. Pior jogador, obviamente, não posso botar o nosso Gabriel Gol, que foi uma... Eu até coloquei como decepção, mas assim, o pior jogador do meu time foi o Gabigol, mas também tem menção rosa ao Thiago Maia e ao Wesley, que machucaram a criança em 2023. E vamos lá, minha seleção do ano vai ser também uma mistura do de vocês, junto com o do João Barbosa. Botei Léo Jardim no gol, goleiro do Vasco, boas apresentações. O Vasco estaria em uma situação muito pior se não fosse o goleiro Léo Jardim. Se eu não me engano, acho que é o terceiro goleiro com mais defesas no Campeonato Brasileiro. Samuel Xavier, pelo conjunto da obra toda do ano, Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão, cara que foi muito constante também, boas atuações ao lado do Marcelo, o cara fez muitas assistências também. A minha zaga eu botei Fabrício Bruno, do Flamengo, e Léo Ortiz, que aliás vai ser uma dupla de zaga do Flamengo 2024, pelo que tudo indica. A lateral esquerda eu botei o Piquerez, fez uma excelente participação na Copa do Brasil e no Brasileirão, cara que até jogar de ala também. No meio campo eu botei Pulgar, Vila Sante e Cauli, do Bahia. Esses três aqui dispensam apresentações, todos eles aqui com boas participações e apresentações. Vila Sante é o cara que colocou o Grêmio nos trilhos desde 2021. Esse cara tem um histórico muito bom na equipe tricolor do Sul. E o ataque, cara, eu botei Soares, Paulinho e o Tiquinho Soares, mas eu poderia trocar o Tiquinho Soares para colocar ou o Hulk ou até mesmo o Endrick. Não nego que esses jogadores aqui merecem um destaque na seleção do ano, porque não só o Hulk fez a diferença pro Atlético junto com o Paulinho, mas também o Endrick também botou a bola debaixo do braço e chamou a responsabilidade para esse título do Palmeiras no final do ano de 2023. Então, fico com esse ataque aí. E os meus piores do ano, cara, eu fiz uma seleção aqui que, assim, dá dor no olho só de olhar e lembrar do que a pessoa fez, cara. Porque no gol, vocês falaram do Santos e do João Paulo, mas eu botei o Rafael Cabral do Cruzeiro, que, assim, por incrível que pareça, o Rafael Cabral é o líder de defesa no Campeonato Brasileiro, mas as falhas dele para o Cruzeiro na temporada foi um negócio de doer. Eu lembro muito bem do jogo Flamengo e Cruzeiro lá no Mineirão, que o Rafael Cabral deu rebote em várias vezes, inclusive o gol do Ayrton Lucas sai realmente de uma falha do Rafael Cabral. Lateral direita, Fagner. Eu acho que eu vou deixar a opinião pro Biel falar do Fagner. Não, justíssimo. Colocou o Fagner, não tem como discordar. Acho que só o filho dele, que é meu puxa-saco dele, que discorda. E aí vem no meu time, Robson Bambu, que decepcionante, que veio lá do Atlético Paranaense, né, e depois veio do Lille. E aí, esse cara só teve um desempenho bom mesmo no Atlético Paranaense, porque nem no Corinthians ele foi bem. Meu outro zagueiro é o Felipe Sampaio, que desde que ele chegou no Fernando de Bom, no Botafogo. Matheus Bidu, na lateral esquerda. Pô, acho que ainda o Fábio Santos foi pior, mas tudo bem, concordo. Matheus Bidu também. Eu botei o Fábio Santos, eu não botei o Fábio Santos, porque o Fábio Santos ainda fez gol, mas o Matheus Bidu nem isso fez, né? Teve a questão da batida de pênalti do Fábio Santos, que ainda salvou, porque é a única coisa que ele soube fazer de bom em 2023. Verdade. Meu campo, aí vocês escolhem aqui quem é o pior, né? Dá pra fazer uma votação entre esses meio-campistas aqui de quem foi o pior. Thiago Maia, Camacho, Jair e Martim Benítez. E no ataque eu botei Yuri Alberto e Gilberto. Essa foi a minha seleção, né? Foi um dos piores do ano. Acho que no ataque é o único que eu não abro mão. Eu tinha colocado até, inclusive, o Ferreirinha também. Mas o Ferreirinha começou a acumular algumas atuações boas no final do ano. E aí eu vou seguir pro Johnny, né? Porque aí depois vem o mundo. Vamos lá, vamos falar dos melhores e piores do futebol brasileiro nesse ano. Eu acho que pelo conjunto da obra, né, janeiro até agora dezembro, o melhor time é o Fluminense, não tem jeito. Jogou muito bem, vem jogando desde o início do ano, gol carioca, em cima do Flamengo. Aí fez uma grande Libertadores,
Claro que o Boca é o pior Boca dos últimos 100 anos, talvez, mas mesmo assim é uma vitória que tem que ser comemorada sim, porque o Boca é um dos maiores campeões da Libertadores, né? E então acho que é o Fluminense mesmo, não tem, eu fiquei na dúvida entre o Palmeiras, mas é o Fluminense, acho que a gente tem que olhar o conjunto da obra como um todo. O pior time é o Coritiba, eu acho que é um time muito sem sal e que o Flamengo ainda teve dificuldade para ganhar no Couto Pereira, mas mesmo assim é o pior time, não tem jeito. Ganhando finalzinho, Ganhando gol do final- Gerson, né? gol do Gerson. Mas o pior time é o Coritiba, é um time realmente que apesar de trouxe algumas dificuldades, mas mesmo assim não fez o suficiente para ficar na primeira divisão. O melhor jogador é o Luis Soares, não tem como, ele desequilibrou aqui no futebol brasileiro, fez tudo o que se esperava dele. Se não fossem os gols dele, provavelmente o Grêmio teria uma campanha muito pior, muito pelos gols dele, o Grêmio foi vice-campeão brasileiro. É o cara, assim, desde, sim, sou fã, né, desde aquela época do MSN, até antes no Liverpool, então acho que é o melhor jogador é o Luis Soares. A decepção do ano foi o Gabigol, por tudo que se espera dele, né, de ser grande ídolo do Flamengo, de muitos gols. Acho que faltou pontaria, faltou fazer gols, né, mais gols, e acho que foi a decepção mesmo desse 2023. A revelação do ano é o Endrick, apesar de ter despontado assim, em finalzinho de 2022, se esperar que ele seria um grande jogador, mas eu acho que ele confirmou, né, tudo que se esperava dele e é a grande revelação desse ano. O Real Madrid vai estar muito bem com ele nos próximos anos, né? O melhor técnico, eu fiquei em dúvida entre o Fernando Diniz, o Abel Ferreira e o Pedro Caixinha, mas acho que por tudo que o Bragantino fez, por ter disputado o título até as últimas rodadas, né, acho que o Pedro Caixinha é o cara, né, da área técnica desse Campeonato Brasileiro, do futebol brasileiro como um todo. Esse prêmio de melhor técnico do Além do Gol Awards até agora tá bem equilibrado. Eu tô achando. O melhor jogador do meu time foi o Pulgar, não tem jeito. Ele, tanto que como o Miguel falou, existiu um time do Flamengo sem o Pulgar, que foi aquele Flamengo que perdeu basicamente o título. Foi o jogo que ele não jogou. E um Flamengo com o Pulgar. Aí tem a vitória de 3-0 sobre o Palmeiras, que ele jogou muito, um dos melhores daquela partida. Estava no estádio junto com você. Estávamos no estádio e assistimos essa partida. E o pior jogador, eu fui em dúvida entre o Thiago Maia e o Wesley, mas não tem jeito. Vai ter que ser o Thiago Maia, o nosso Diabo Maia. Ele foi o pior jogador do Flamengo no ano. Várias vezes que ele o Thiago tocava. Mala foi realmente Diabo um Maia. disparate. Diabo Maia é um apelido muito. Não, pô, muito soda. Mas eu acho que em 2024 ele vai ser um problema pro Gabriel Maria pensar não mais pra gente. Oh, não fala disso não. E Tô querendo passar o fim de ano tranquilo. E uma informação que acabou de sair de última hora que o Corinthians confirmou que tem interesse no Thiago Maia e no Mateuzinho. É o Mateuzinho de brinde. Muito bom, muito bom. E Que tal, vão ser felizes no Corinthians. Que não resolve problema nenhum e só cria mais problema, né? Mas é isso aí. Agora vamos para a seleção, né, do ano. O goleiro foi o Lucas Perry, na minha opinião, por tudo que fez no primeiro turno, principalmente, as grandes defesas. Acho que tem que colocar aqui. Foi convocado, inclusive, para a seleção brasileira. O lateral direito é o Mike, né? 5 títulos de campeonato brasileiro, não é para qualquer um. Ele ali na linha defensiva do Palmeiras jogou muito. A dupla de zaga foi o Nino e o Adrielson. E o lateral esquerdo, o Piquerez, né? Também outro grande jogador. No meio de campo, o André, do Fluminense, o Zé perfeito. Rafael e o Rafael Veiga, né? Grandes destaques do Fluminense, do Palmeiras. E o trio de ataque, né? Paulinho, claro, o artilheiro do Campeonato Brasileiro. O Endrick, a revelação. E ele, o Soares, né? O melhor jogador do futebol brasileiro, na minha opinião. É assim que eu fecho a seleção dos melhores. Agora vamos para os piores do ano do futebol brasileiro. No gol, todo mundo falou que outros jogadores, outros goleiros, mas eu vou falar o Matheus Cunha. Né? Para mim, o pior do ano na posição de goleiro. Ele odeia o Matheus Cunha. Porque não tem como tomar 3 gols de uma mesma forma no oitavos de final de Copa Libertadores. Todos de cabeça. né? Todos de cabeça e ele basicamente não ir na bola. Pô, pra mim ele nem foi o mais culpado, cara. De verdade. E depois, não ironicamente, ele também foi culpado do gol do Calheri na final da Copa do Brasil. Então, Aí eu concordo. aí são 4 situações que não tem como defender. Na lateral direita, o Wesley, né? Não posso deixar de citar o Wesley. A dupla de zaga, Pablo, jogou pouco, mas o pouco que jogou já foi o suficiente para nos piores do ano. Já tá revoltado com o Flamengo até agora. Aí tem o Bambu, né? O Robson Bambu do Vasco, também outra decepção.
o Fábio Santos do Corinthians, na lateral esquerda. Aí no meio de campo tem o Matias Rojas, o Thiago Maia e o Segovinha. Não podia deixar de citar o Segovinha, né? Esperava muito dele e o muito, infelizmente, não veio. No ataque, né? O Yuri Alberto, o Gabigol, e eu fiquei na dúvida se colocava o Matheus Vital ou o Wesley, mas eu acabei colocando o Wesley, né? Por ser muito caro ao Cruzeiro e não rendeu basicamente nada. Inclusive tem uma proposta do leste europeu. O Cruzeiro tá doido para vender, tava ali vendo agora antes de entrar aqui, afinal de contas a rádio Itatiaia, que confirmou essa informação, que o Cruzeiro está querendo vender, se livrar do jogador Wesley, pois foi muito caro e rendeu muito pouco a equipe cruzeirense. Só pra não confundir a galera, né? Esse Wesley é o Wesley Ribeiro, né? Tem o Wesley do Corinthians, tem o Wesley do exatamente. Flamengo, né? Só Aham. pra não confundir a galera. Agora, para encerrar, né? Vocês podem falar da parte do mundo, né? O futebol internacional. Acho que vai ter algumas unanimidades, né? Melhor time, né? Não tem como, né? Manchester City. Pra mim também o Manchester City, melhor time do mundo nesse ano. O City ganhou como unanimidade, então. Não, acho que nem se alguém botasse diferente ia tomar o lugar do Ia City. sair do braço. E aí não dá. Pior time, Johnny Chavão, eu fiquei entre Juventus e o Manchester United. Eu botei a Juventus, pelo desempenho e pela conjunto da obra inteiro. Eu acho que pelo conjunto da obra eu vou acompanhar a maioria das pessoas foi o Chelsea, 425 bilhões de reforços e não rendeu nada, nenhuma vaga em nenhuma competição europeia, muito pouco, e nessa temporada, pelo que tá aparecendo, também não vai se classificar para nenhuma competição europeia, a menos que saia algo muito diferente da equipe do Chelsea. Mas eu vou abrir uma aspas pro Valência, também é um dos piores times, porque é um time que tem lá o fundo Malaio, apesar do fundo Malaio não estar mais investindo tanto no clube, mas pelos casos de racismo contra o Vinícius Júnior, Muito bem. e Muito bem, né? não Ótimo. ter, né, se retratado à altura, inclusive defendendo os casos racistas, eu acho que o Valência é um dos piores times, na minha opinião. No sentido de pior mesmo. De fato. pior no geral, além do de time em campo de humanidade, e do extracampo. Não, só pra reiterar o meu pior time, né? O United também contratou muito esse ano e não fez absolutamente nada, mas concordo que o Chelsea entra nesse âmbito aqui, porque o Chelsea contratou muito também, 425 milhões, e não soube usar as peças, né? Você contratou jogadores, nem sabe quais jogadores você tem, de tanta gente que você tem à disposição, e a Juventus eu coloquei mais pela questão da questão financeira também. Não soube gerir o seu time e dispensou muitos jogadores, inclusive Juventus se deu muito mal na questão do Cristiano Ronaldo, teve que pagar muitas coisas ali com a contratação dele em 2018. E vamos lá, próxima categoria, eu botei Kevin De Bruyne, mesmo no melhor do ano. Melhor jogador? Eu fiquei na dúvida se colocava o Haaland, o Mbappé, ou o Vini Júnior, aí eu, meio clubista, coloquei o Vinícius Júnior como melhor jogador do ano. Boa, Johnny. Ele tem tudo para ser o melhor do mundo, né? O próximo brasileiro melhor do mundo. Os próximos anos aí. Aí na decepção do ano, eu acho que a gente vai na mesma cartada, né? Neymar, menino Ney aí. Extra-campo e dentro de campo, esse aí conseguiu ser o pior do que o ruim no quesito futebolístico, né? Nesse ano, que não fez absolutamente nada. 100% de aproveitamento no erro. Pois é, eu concordo, foi o Neymar mesmo. Ir pro futebol saudita na idade dele, acho que foi, assim, para mim vai ser um erro e deveria voltar a algum outro clube europeu, no caso o Barcelona, ou tentar ir para a Premier League, mas ele, ao ir pro futebol saudita, ele enterra todas as chances da carreira dele. Mas dito isso, espero que ele daqui a alguns anos apareça aí no Brasil, no Clube de Regatas do Flamengo. Quer falar a revelação primeiro? Para mim a revelação foi o Bellingham, né? Acho que apesar de tudo que se esperava dele se confirmou, mas ele para mim é a grande revelação. Agora no Real Madrid tem tudo também para ser um grande jogador do futebol mundial. Perfeito. Na revelação, cara, eu não coloquei esses nomes aí que vocês falaram, o Bellingham e até mesmo o Lamine Yamal. O Lamine Yamal estourou agora no segundo semestre, né? Mas eu coloquei mais pelo ano inteiro, entendeu? E assim, eu botei o Kvaratskhelia, como alguém já falou aqui, não sei quem foi. Foi o Pedro. Nosso querido Pedro Ernesto. Foi o Pedro Ernesto, né? Kvaratskhelia, mas assim, eu vou botar um cara aqui, inclusive acabou de sair a informação do prêmio The Best, da revelação do ano, né, os concorrentes, e um dos caras eu coloquei mesmo, até antes de sair, esse jogador que foi listado, que foi o Julio Enciso, que jogou no Brighton. Esse menino é muito bom de bola, um trabalho de captação perfeito do Brighton aqui na América do Sul, fez muita diferença, né, ele, Sarmiento e outros jogadores do Brighton, que teve o melhor projeto esportivo do ano 2023. O melhor técnico, obviamente, né,
Não tem jeito. Ele, o melhor técnico, acho que ele vai ser o melhor técnico da história do futebol. Viciado Pep em tática. Guardiola. Viciado em tática, Pep Guardiola. Pep Guardiola não dá. Outra unanimidade junto com o City. Sou muito fã do Pep Guardiola. Acho que se eu assisto futebol hoje, um dos grandes responsáveis é o Pep Guardiola. Perfeito. E aí, seleção do ano, Johnny Chavão, menino Johnny Boy. Quem você escolheu? Então, seleção do ano dos melhores do mundo é o goleiro Courtois, o Kyle Walker, né, nesse quarteto aí da defesa, o Rúben Dias. Aí eu escolhi 2 da Inter de Milão, que fez a final, né, com o Manchester City. Eu acho que eles jogaram muito bem. Inclusive, naquela partida de 2-0 contra o Milan, que eu estava aqui como repórter do Milan, eles jogaram muito bem, que é o Bastoni e o Di Marco. Acho que foram grandes defensores, né, nesse 2023 aí na equipe da Inter de Milão. Aí no meio de campo eu coloquei o Rodri, o De Bruyne e o Bernardo Silva, né, grandes jogadores do City. E na linha de frente, né, Vini Júnior, Haaland e Mbappé. Acho que eles desequilibraram nessa temporada como já vem nas últimas aí 2, 3 temporadas. Acho que não era nenhuma surpresa, vamos dizer assim. Perfeito. É um mix, né, da final da Champions League misturado com o desempenho do ano todo, né? Isso. Acho que todo mundo fez assim na temporada inteira. Certo? A maioria, com certeza, foram os jogadores da Inter de Milão, né? Acabam sendo até um pouco do Napoli, um pouco da Inter do Manchester City, claro, né? Até pela campanha histórica do Napoli, né? Exatamente. Eu falei muito mais Napoli que Inter. Em relação ao Natan, né? Que nem participou da campanha das quartas de final. Beleza. Não fugi muito da do Johnny, nem da de vocês, não. A minha foi Courtois no gol, Kyle Walker, Rúben Dias, John Stones e Theo Hernandes. Nesse meio de zaga eu botaria também o Bastoni, em algum desses dois aqui. O Rudiger também merecia uma vaga também. Meio campo, Bellingham, Rodri e De Bruyne. Rodri, autor do gol da Champions League, do City. De Bruyne dispensa apresentações. Bellingham, basicamente, detonando o Real Madrid nesse segundo semestre. Primeiro semestre no Borussia, perfeito. E meu ataque, Vini Júnior, Haaland e Julian Álvares, né? Deu uma dor no coração de tirar o Mbappé, mas eu acho que o Julian Álvares merece muito um lugar desse na seleção do ano, porque, né, não é para todos. Esse moleque tem 22 anos, já tem quase todos os títulos possíveis. Menos o Mundial de Clubes. Né, em breve, né? Tomara, né? que ele vença aí. Fica aí a nossa torcida para os Tubarões de Manchester. Então, acho que é isso, né? Muito obrigado, Johnny. Muito obrigado, Miguel, pela grande participação. Sempre muito bom ter a presença de amigos aqui com a gente. Então, rapidinho, só para passar a enquete, né? O melhor time foi eleito o Palmeiras, com 4 votos. O pior time ficou empatado com 3 times, o Santos, o Goiás e o Coritiba, com 2 votos cada. A revelação foi o Henrique, com 3 votos. O melhor jogador foi quase unânime, o Soares, com 7. A decepção acabou sendo o Gabigol, com 3 votos. O técnico foi o Pedro Caixinha, para minha surpresa, foi o Pedro Caixinha com 3 votos. O melhor time do mundo foi unânime, todo mundo votou no City. O pior time foi quase unânime, o Chelsea, com 5 votos. Teve o melhor jogador, que foi o Haaland, com 4. A decepção foi o Neymar, com 7. Quase unânime, porque teve um mulique do João Barbosa. E revelação foi o Bellingham, com 3 votos. E o melhor técnico, sim, unânime, Pep Guardiola. Então, parabéns aí, eleitos pelo Além do Gol Awards. Bom, agora a gente vai falar rapidinho aqui de 2024, só deixar alguns comentários que a gente espera, né, pro ano que tá chegando. Mas, sinceramente, acho que o que eu tô mais esperando mesmo é, com certeza, a Eurocopa, né, sempre muito legal de acompanhar. E também a Copa América, que agora eles implantaram um modelo de 4 em 4 anos, né, muito parecido com a Eurocopa, e vai ter também a adição dos times da CONCACAF e tudo mais. Acho que vai ser algo diferente. Para as competições que a gente já tá vendo, por Libertadores, Champions League e tudo mais. Esperando que seja um ano tão bom futebolisticamente, assim, com grandes jogos como foi em 2023 e com mais alegrias para o meu time. Bom, terminando 2023, né, um ano histórico para o futebol, que ainda não acabou 100%, como a gente falou, né, falta o Mundial de Clubes ainda, mas, sem dúvidas, um ano em que muita coisa muito importante aconteceu, né. Para falar de 2024, o Gabriel já deu uma palhinha, é um ano com muita coisa, né, muita coisa bem importante, mas eu destaco aqui, para mim, eu quero ver como é que vai ser esse Flamengo do Tite. Pode ser também o último ano do Abel no Palmeiras, né? Quero ver como é que vai ser essa possível despedida. Logo de cara vão ter 2 jogos também que eu quero assistir. Fluminense e LDU na Recopa e Palmeiras e São Paulo na Supercopa. E acho que para completar mesmo, eu quero muito ver como é que vai ser as Olimpíadas, né?
saindo um pouquinho do futebol, até porque tem futebol, mas de longe não é o mais interessante assim das Olimpíadas, a Eurocopa e a Copa da Conifa, que quem sabe pode até ser um episódio assim da gente, depois a gente vê isso, mas é meio que uma Copa do Mundo de comunidades alternativas, eu acho bem interessante. Então, a minha expectativa para o ano que vem, esse ano realmente ainda não acabou, como os dois já disseram, tem um Mundial ainda pela frente, mas a expectativa, para mim, é mais os meus times que eu curto, Flamengo, Chelsea, até saber como vai se comportar o Santos na Série B, ver Isso é como... maneiro também, se Isso ter vai ser camisa surpreendente. 10, camisa branca, maneiro. Essa camisa 10 que aparentemente já vai ser aposentada pelo Santos, ver como o Santos vai se comportar nessa Série B. Óbvio, tem as competições como a Eurocopa, que a gente vai transmitir, não é isso, Miguel de Paula? Vai transmitir aqui na Audiolab. Eurocopa, sim. A Eurocopa vamos transmitir aqui na Audiolab. Então a expectativa para as outras competições, tanto a Champions, quem vai ser o campeão dessa última edição desse formato antigo. E é isso. Expectativa para o meu time bem, meu ano futebolisticamente ser bom, porque esse ano foi muito triste. E é isso, agradecer a audiência e a todo mundo que participou com a gente, tanto no presencial, os amigos da Audiolab, quanto os participantes, como o João Vereza, o VSR, o PVC, o Fabiório, grande Fabiório. o PC Vasconcelos. Sim. Agradecer a todo mundo que nos ajudou nesse ano, nesse 2023 muito bom. Bom, é só agradecer mesmo para todo mundo também que acompanhou a gente todos os episódios, né? Todas as gravações, sempre presente aí. Acho que aqui todo mundo tem amigo, família que acaba acompanhando. Um abraço, um beijo para Evelyn, namorado. Um abraço também pro Igor, pro Olavo, que são dois amigos que estão sempre presentes. E é isso. A gente espera ver vocês no próximo ano. Vai ser bem legal, bastante assunto ainda pra gente tratar e vai ser bastante legal, porque futebol não para nunca e podcast Além do Gol também. Quero agradecer também o pessoal, todo mundo que acompanhou a gente, né, nesse primeiro ano de Além do Gol. Em especial também agradecer ao pessoal da Audiolab pela oportunidade, em especial o Ramon pela toda a ajuda que tem me dado nas edições e ao Mr. Felipe Mostaro. Chama o Mister! O papel que tem dado aí. Pessoal, muito obrigado mesmo, tá, pela companhia. E, bom, é isso. E é isso, gente. Tchau. Quando a emoção passa, o que fica é a história.